A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast do Grupo de Oração Semente Preciosa. Eu sou o Douglas Bastos, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e nós estamos aqui em uma nova temporada do nosso podcast. E nessa nova temporada nós vamos iniciar falando sobre o tema de salvação. Serão alguns episódios, e nesse primeiro episódio nós iremos falar sobre a iniciativa de Deus. E para começarmos o nosso podcast, como sempre, nós vamos fazer o clamor pelo sangue do Senhor Jesus, para que possamos ter um maior entendimento do assunto a ser trazido. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor possa estar nos abençoando neste episódio de podcast, abrindo um entendimento de todos aqueles que irão escutar, Senhor. É o clamor que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E para darmos início a esse assunto, eu vou chamar aqui para a mesa o pastor João Carlos Braga, que está em Vila Velha, no Espírito Santo, e ele vai trazer para nós como que foi, pastor, o início desse projeto de salvação. Pai do Senhor, Douglas, Pai do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos falando de um assunto que talvez seja o assunto mais antigo relacionado com a vida do homem, né? O assunto da salvação, que, como o próprio título, né, da nossa reunião fala, é uma iniciativa de Deus. E a palavra iniciativa remete a início, né? E como falar de alguma coisa que se inicia com Deus, que se inicia com essa pessoa que é eterna, com esse ser que é eterno, que não tem nem princípio de dias e nem fim de vida. Quando a gente fala em salvação, muitas vezes a gente pensa na nossa vida aqui efêmera, que a Bíblia diz que é como um conto ligeiro, que diz que é como uma erva que de manhã nasce, brota e a flor e no final da tarde murcha e cai, né? Só que a salvação ela é muito mais antiga do que isso, né? Ela é uma iniciativa primeiramente de Deus, de um Deus que um dia na sua mente resolveu criar este universo, né? E que nesse universo ele faz uma opção de criar um ser à sua imagem e semelhança. Esse ser chamou-se Adão e posteriormente sua esposa Eva. Só que na sua mente, na sua presciência, no seu conhecimento eterno, né? Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, ele sabia que do meio da sua criação, no meio da caminhada da sua criação, haveria um tropeço, haveria uma pedra de tropeço, haveria uma serpente, né, que levaria o homem a se afastar desse Deus que quer tanto estar junto dele, né? Eu até quero pedir aos irmãos que nos ajudem agora a gente ir lembrando de como esse Deus queria estar junto do homem, de como esse Deus queria estar junto dessa criatura que ele fez a sua própria imagem e semelhança. Só que, já sabendo de tudo o que aconteceria, já sabendo que haveria um tropeço, que haveria uma queda, Deus, dentro do seu projeto de criação do universo, nesse mesmo projeto há a salvação. Nesse mesmo projeto há a demonstração de um ato que haveria de resgatar parte da sua criação que cairia, né? Então isso já mostra um Deus que tem um desejo ardente de estar junto conosco, né? Ele poderia ter pensado consigo mesmo, né? Já que eu vou criar e já que eles vão cair, então vou desistir desse projeto. Mas ele tinha tanta vontade de estar junto a nós, né, que ele não desiste do projeto. Ao contrário, ele já cria a forma de retorno. Ele já cria a religação daqueles que iriam se desligar dele. Esse processo de religação do homem a Deus é o que nós chamamos de salvação. O homem se perde na sua queda e para voltar ele precisa de salvação, ele precisa ser salvo. Só que esse projeto começa lá na mente de Deus,
antes da criação do universo, porque essa é a expressão que nós encontramos na palavra de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, dentro do mesmo projeto da obra criadora, estava também paralelamente o projeto da obra redentora. A obra criadora traz à existência o que não existia. E isso inclui a gente. A obra redentora traz novamente de volta para Deus aqueles que dele se afastaram. A isso nós chamamos salvação. Você consegue entender, Douglas? Amém, amém, consigo sim. E quão maravilhoso, né? É esse Deus. Porque mesmo sendo falhos, mesmo assim ele nos amou, né? E nos escolheu. E Pastor Mauro Brito, temos aqui também conosco o Pastor Mauro Brito, de Vitória no Espírito Santo. E, pastor, fala um pouco para a gente também qual que é a importância dessa salvação para nós homens. A paz do Senhor, Douglas, a paz do Senhor a todos. O Senhor, ele é maravilhoso, né? E como o pastor João Carlos falou, um projeto que ele não desistiu desse projeto. E quão importante é para nós homens que Deus, ele não desista, e até o dia de hoje não desiste desse projeto de salvar o homem, de resgatar o homem, de religar o homem com ele, porque é o Deus que criou o homem para que o homem se relacionasse com ele, para que ele pudesse se relacionar com o homem. Por isso, todos os dias, à tardinha, ele vinha para falar com Adão, para trazer aquilo que era da eternidade, aquilo que estava na sua mente, tudo aquilo que era o seu propósito maravilhoso. E mesmo depois que Adão desobedeceu, mesmo depois de Adão ter desobedecido, Deus não desistiu dele. Nós vemos que, mesmo após a desobediência deles terem sido expulsos do Jardim do Éden, o Senhor, ele continua se relacionando, tanto que Abel oferece ao Senhor a sua oferta, uma oferta que é profética, uma oferta que aponta para o resgate, né, um resgate que vai ser executado, né, ali na plenitude dos tempos, lá na cruz do Calvário. Mas o Senhor, ele continua visitando, continua falando com o homem, né? O quão importante é isso para nós hoje. Porque se não fosse dessa forma, o que seria de nós? Como nós estaríamos hoje sem essa operação de Deus, sem esse falar de Deus, sem esse cuidado, sem esse amor de Deus sobre a nossa vida? Como estaríamos nós? Mas o Senhor, ele estabeleceu esse projeto, né, como o pastor João Carlos já falou, né, o Cordeiro que foi morto antes da fundação de todas as coisas. Aquilo que era o grande projeto, o grande propósito, a iniciativa de Deus de resgatar o homem, e alcança hoje, nesse momento, o Senhor, ele está alcançando a nossa vida. Não só nós que estamos aqui nesse podcast, mas a todos aqueles que estão escutando e aqueles que ainda escutarão mais na frente. O Senhor também tem um projeto de resgate, né? um projeto de bênção, né, Douglas? Amém. Maravilha, exatamente isso, né, pastor? Aqueles que estão nos escutando, o Senhor, ele quer te resgatar também, né? E, Fernando, nós temos aqui o nosso diácono, Fernando, lá de Governador Valadares. Com base no que o pastor Mauro falou para a gente agora, traz um pouco mais para a gente de quem pode ter acesso a essa salvação. Como que nós podemos alcançar
este projeto de salvação? A paz do Senhor a todos, meus irmãos que estão nos ouvindo. E essas colocações que outrora foram ditas aqui, isso nos faz lembrar de que o amor de Deus foi tão grande que quando Ele decide preparar todas as coisas, Ele cria o mundo com uma ordem, com a sua palavra. Haja luminares e houve luz, haja céu, haja terra, haja o mar, tudo com uma ordem. Mas quando Ele olha na sua iniciativa para o homem, Ele fala assim, não, esse eu vou fazer com as minhas próprias mãos, porque eu quero que ele se pareça comigo, eu quero que ele tenha a minha identidade, eu quero que ele tenha as minhas digitais, eu quero colocar nele o que tem dentro de mim, que é o fôlego da vida, para que o homem possa viver eternamente comigo. E nós vemos isso que é maravilhoso na palavra de Deus, que quando Deus cria o homem, Ele já cria o homem com este propósito de amar, de fazer deste homem um homem feliz, de fazer deste homem que ele possa sempre ouvir a voz dele. E como que nós podemos, alcançar este privilégio, esta salvação, esta intimidade com Deus? Como nós podemos fazer isso? É aproximar dele, porque um dia ele quis se aproximar de nós. Esse sempre foi o desejo dele. Então, cabe a cada um de nós, os nossos ouvintes, os nossos queridos, amados irmãos, que entender que tudo que Deus fez e faz até hoje, sempre é alcançar a vida do homem, com a sua tão grande salvação. Então, lembra sempre disso. Quando Deus criou o homem, Ele falou, este eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Se você está vivo hoje, é porque dentro de você tem um fôlego. É o fôlego da vida de Deus. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. E tudo que vem dele é maravilhoso. Tudo que vem dele para nós é vida para nós. Então, sempre o que mais queremos é estar perto dele. Porque o nosso Deus, ele está vivo e fala conosco. O que acontece com essa questão do Senhor, querer estar próximo a nós, querer estar próximo desse ser que ele soprou nas suas narinas, o fôlego da vida, nós vamos encontrando isso. Primeiro na questão que foi levantada pelo pastor Mauro, na vinda do Senhor, a viração do dia para conversar com Adão e para conversar com sua esposa. Eu fico imaginando que ensinamentos maravilhosos aquele homem recebeu e aquela mulher receberam. Só que quando há a ruptura entre o homem e Deus, quando há o momento da separação, porque a Bíblia diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, Adão e sua esposa, quando eles pecam, a separação é criada, ela surge entre eles e Deus, e eles não podem mais conversar com Deus face a face. E aí vai começar tudo de novo, eles são expulsos do Éden, e todo aquele conhecimento que eles tinham, não tem como passar, para o seu filho, para Caim, que foi o primeiro, foi o primogênito, e para Abel, que foi o segundo, tudo vai começar do zero. É a mesma coisa, um pai que tem mestrado, tem doutorado em química, e ele tem um bebê. O bebê vai ter que começar lá com 6 anos a aprender a desenhar o A, o E e o I, tudo de novo, aquele conhecimento não passa. E justamente o que vai acontecer é que, muito diferente de como não era no Éden havia uma ligação de Deus direta com o homem, ao ponto de vir conversar face a face, agora a ligação é indireta entre Deus e o homem, porque o homem não pode mais contemplar a face de Deus e permanecer vivo. Então Deus ele vai e pela sua palavra ele vai se revelando ao homem, ele vai se demonstrando ao homem.
Imagine você que Deus não tinha obrigação nenhuma de deixar nada escrito para nós. Deus poderia ter falado e simplesmente, olha, decorem, quem decorar, tudo bem, quem não decorar, é problema de vocês, quem mandou não decorarem. E Deus vai e faz um pacto por escrito. E ele começa a colocar na sua palavra, né, no chamado no Antigo Testamento, toda a revelação da sua pessoa, a revelação da sua essência. O Antigo Testamento, algumas igrejas até não gostam de estudar o Antigo Testamento, não, nós só precisamos do Novo Testamento. O Antigo Testamento nada mais é do que a grande revelação de Deus, desde do jardim de infância até a plenitude do pós-doutorado, se eu puder falar assim, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Então você vê, começa lá atrás, não tem como Deus se revelar de maneira completa em um dia para o homem. É tanto conhecimento, é um ser tão maravilhoso, tão grandioso, né? A palavra fala da multiforme graça de Deus. Como explicar essa graça de tantas formas? Né? O salmista diz, tal conhecimento é maravilhosíssimo, ele usa até um superlativo para falar do conhecimento de Deus. Né? Então o Antigo Testamento vem nos mostrando esse Deus. A cada novo personagem, ele se demonstra de uma forma. Né? Ele se demonstra para Noé como aquele Deus que quer salvar o homem, que é aquele homem que quer ser salvo, que quer estar junto com ele, como Noé queria. Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus, Deus se revela e você quer andar comigo? Então você vai continuar vivendo, porque andar comigo é para sempre. Mesmo o mundo sendo destruído, eu vou te dar um projeto de como você continuar andando comigo. Né? Ele já vai se revelar para Abraão de outra forma. Eu sou o Deus que sou melhor do que a tua família, melhor do que a tua cidade, melhor do que tudo que você tem, porque eu tenho uma herança futura para você. Ele vai se revelar para Isaac como eu sou o Deus que livro você da morte. Eu coloco alguma coisa no seu lugar, um cordeiro no seu lugar, um carneiro no seu lugar, para que você possa ser livre da morte, o carneiro morra. Quando você vai somando todos esses pequenos detalhes de cada personagem bíblica, aí você vai vendo o quanto Deus vinha se relacionando. Né? Por isso que a gente chama que a salvação é uma iniciativa de Deus. Deus estava se revelando e ele inicia esse projeto vindo se revelando ao homem passo a passo, a cada novo personagem. Aí você vai encontrar Jacó, você vai encontrar José. Aí Deus vai dar um salto, porque até José, Deus se relacionava com as pessoas individualmente. Como se relacionou com Jó, com Jó, que é antes de Moisés. E aí, de repente, Deus dá um salto agora para não se relacionar mais apenas com um homem, mas para se relacionar com uma nação. E aí ele vai e funda o povo de Israel. Aí você já começa a ver, eu pensava que Deus só tinha poder para cuidar de um, agora ele vai cuidar de 200 mil, de 500 mil. Sim, para você ver como que ele deu um salto na revelação do seu poder. Né? Ele vai e conduz aquele povo, e mesmo assim ele não está restrito a Israel. Você vai encontrando pessoas como Melquisedeque. Melquisedeque não era israelita, mas ele já morava em Canaã e ele conhece a Deus. Deus se revelou a Melquisedeque de uma forma que nós não sabemos como. Você encontra Jetro, que era sogro de Moisés, que não é israelita, mas ele também conhecia o Senhor. Como Deus se revelou a Jetro. Você vai encontrar o profeta lá de Balaão, que não era israelita, mas que também era profeta de Deus. E ele se corrompe, mas ele conhecia o Senhor. Então veja que a grande história da salvação começa com uma iniciativa de Deus de se revelar ao homem. Mais ou menos como agora, hoje à noite, que Deus pegou, nos reuniu, a nós que estamos aqui. E quantas pessoas vão começar a conhecer Deus a partir de hoje? Vão começar a conhecer essa iniciativa de Deus que quer que todos sejam salvos, que quer que todos possam alcançar essa intimidade com Ele. Né? Esse é um grande objetivo do Senhor, né? Se revelar ao homem para que o homem possa entender que não é somente essa terra aqui que tem para nós, que nos dá prazer, mas que existe algo de muito melhor, que não satisfaz somente ao nosso corpo, a nossa carne, mas que satisfaz a nossa alma, que foi soprada dentro de nós lá no início de todas as coisas. Okay? Amém. Maravilha. Maravilha vermos, né? A forma como Deus opera, a forma como Deus, desde lá do início de tudo,
ele começou a operar e a falar com o seu povo, mas também é mais maravilhoso, né? Sabermos que esse mesmo Deus, ele continua falando conosco todos os dias, né, pastor? E, Ludmila, fala um pouco mais pra gente. Que amor é esse que, mesmo não merecemos, ele nos escolheu e continua falando conosco todos os dias? A paz do Senhor Jesus, irmãos, a todos aqueles que estão nos escutando. É maravilhoso nós falarmos sobre a vontade de Deus em amar o homem, né, em salvar o homem, tudo aquilo que os pastores já citaram aqui, que os irmãos já colocaram nesse projeto. A salvação, ele é um projeto de amor, de aproximação, né, onde Deus revela a sua vontade de estar com o homem. E nós podemos ver que é inexplicável a nós, né, falar sobre o amor de Deus, sobre essa vontade dele de se revelar a nós a cada dia, como o pastor João já colocou aqui, em que o Criador, ele quer se manter sempre próximo de sua criação. Tão próximo que nós passamos de criação para sermos filhos, né? Como entender este amor que envia o seu próprio filho para nos salvar, né? Ali na cruz, na plenitude da salvação, como nós podemos entender este ato? Mas tudo aquilo que nós falamos aqui demonstra isso. Deus amou o homem de tal forma, ele quis estar próximo de tal forma do homem, que ele buscou um meio de sempre falar conosco, de sempre estar conosco, de que o erro, de que a desobediência, de que essa ruptura que foi feita lá no Éden não atrapalhassem o homem de ter acesso eterno ao seu Criador. E aí ele envia Jesus, né? Então nós não temos como explicar este amor que nós não merecemos, mas que nos foi dado mediante a graça de Deus, né? A salvação é um amor que nos é dado mediante essa graça, é um favor imerecido, porque o Criador ama tanto a sua criação, tanto a sua obra, mesmo quando nós erramos. Por que ele não desiste deste projeto? Né? Por que ele não encerra este projeto? Mas a todos que nos escutam aqui, a você que está escutando, como os irmãos, como os pastores já deixaram aqui, há um plano de resgate para a nossa vida, para a alma do homem. Quando Deus se revela ao homem, assim como já foi falado, ele quer revelar algo mais. Ele quer te mostrar que existe algo mais, que existe a alma, né? Que existe aquele lugar onde só ele pode alcançar. E é por isso que Deus quer se revelar. Ele quer falar, olha, há algo em ti que só eu posso preencher. Há algo em ti que só eu posso ocupar. E é quando nós encontramos, é quando nós entendemos, então, que a salvação é este projeto de aproximação do Senhor, não é? Jesus fala que ele veio para todos, para que todos tenham acesso a este amor. Então, não há como entender o amor deste Deus, não há como entender este processo de salvação, mas aceitar Jesus é algo que existe dentro do projeto de Deus lá na sua presciência. Então, nós podemos ver, né, Douglas, que este amor, mesmo sendo imerecido, ele é concedido todos os dias por meio deste projeto. Todos os dias nós somos salvos e amados por meio deste projeto que Deus fez. Amém. Maravilha. Maravilha, porque um dia o amor nos amou, né? E Beatriz, fala um pouco para nós. Que amor é esse também? Que Deus é esse que nos escolheu? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Falando mais um pouquinho sobre esse amor, é realmente um amor que, mesmo enxergando todos os nossos defeitos, é um amor que, mesmo sabendo todas as nossas falhas, quem somos, é um Deus que se revela. É realmente um Deus que perdoa os nossos pecados e realmente
fez todo esse projeto de salvação para que realmente nós possamos nos reconectar. Lembro muito da história de Moisés, porque Moisés tinha tudo para se colocar ali e falar: Senhor, eu não sou digno, eu estou aqui fugido aqui no deserto porque eu assassinei um egípcio, olha as coisas que eu fiz, mas o Senhor se revela e fala: olha, tira as sandálias dos teus pés porque você está no lugar santo, você chegou aqui no momento em que eu vou me revelar, você chegou aqui no momento em que eu vou trabalhar na sua vida, e eu vou trabalhar também através da sua vida. E assim o Senhor vai trabalhando na vida de Moisés, vai tirando ali todo o passado dele, tudo aquilo que prendia ele realmente ao Egito, ao mundo, e vai ensinando um novo projeto, e não somente trabalhando na vida de Moisés, né? Mas o amor do Senhor, ele alcança a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. Porque ali quando Moisés entendeu o projeto eterno, quando Moisés ele ali esteve na presença de Deus, ele fala: Senhor, me fazes saber o teu caminho. Eu quero conhecer-te para que eu ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Como fala lá em Êxodo 33, no versículo 13. E ali o Senhor manifesta tanta graça dele que ele põe ali Moisés numa fenda da rocha para que ele possa ver a glória de Deus. E é esse o amor do Deus a quem servimos. É um Deus que ele tira a gente do mundo, que nos tira de uma situação de julgo, que nos tira de uma situação ali onde somos desprezados, onde somos perseguidos, e ele transforma a nossa vida. Ele nos dá uma família, ele nos dá ali não uma posição de destaque, não é o poder, mas não, ele nos põe ali como também agentes de mudança, porque agora o Senhor transformou a nossa vida e através disso ele vai transformando toda a nossa família, todo o nosso redor, toda a nossa comunidade, porque agora eu não consigo mais voltar ao que eu era antes, porque depois que eu encontrei o maior amor do mundo, eu não posso mais voltar atrás, eu não posso mais me reter ali com aquilo que já não me satisfaz mais. É que nem Davi. Davi também, ele foi tirado ali, ele era o menor da sua casa, ele era ali desprezado, mas o Senhor olhou para ele, o Senhor falou: não, para esse aqui eu tenho um projeto eterno, para esse aqui eu tenho um projeto de salvação. E ele ali também pegou ele e fez dele ali o que era a vontade de Deus. Não era o que o Davi queria, mas era o que Deus queria para a vida dele. E assim, ele mostrou o amor dele em cada etapa da vida. E assim o Senhor faz também com as nossas vidas. Hoje, a gente pode até estar ouvindo esse podcast e falar: maravilhoso, o Senhor é muito bom, mas quem sou eu para o Senhor olhar para mim e ter essa salvação? E não importa o que o irmão está passando agora, o irmão que está ouvindo esse podcast, porque o Senhor tem se atentado para a sua vida, porque o Senhor tem um projeto eterno, um projeto que não é somente para essa vida, mas o Senhor quer te usar, o Senhor quer transformar a sua vida, quer trazer paz ao seu coração, porque quando estamos na presença de Deus, nós temos paz. Quando estamos ali na intimidade de Deus, nós vemos a glória do Senhor na nossa vida, e isso vai transbordando para todos os lados da nossa vida. Amém. Nós estamos tratando dessa personalidade de Deus, né? E as meninas falaram muito bem sobre o amor de Deus. Até se confunde. A gente pode falar sobre o amor de Deus, que é uma característica intrínseca dele, mas o apóstolo João ele vai até mais fundo quando ele diz: Deus é amor, né? Nós podemos dizer que nós temos amor, né? Cada um de nós ama ou uma esposa, ou um filho, ou uma namorada, ou um namorado, ou uma profissão, ou um bem que nós temos. Mas Deus, ele, além de ter amor por nós, ele é o próprio amor. Ele é a personificação do amor. E isso vem bem... Existem alguns versículos da Bíblia que o Espírito Santo tem mais ênfase, que ele espalha muito mais. São versículos que, às vezes,
até pessoas que não costumam ler a Bíblia conhecem, né? Se eu disser assim, Deus amou o mundo, todo mundo vai saber de cor o restante, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam o alcance do amor de Deus, né? Deus não amou o Brasil de tal maneira, Deus não amou a raça branca ou a raça negra ou os amarelos, Deus não amou quem é mais alto, quem é mais baixo, Deus não amou os que falam mais baixinho ou os que falam mais alto, Deus amou o mundo. Esse é o Deus que criou todas as coisas, esse é o Deus que nós estamos querendo passar aqui acerca dessa sua personalidade, desse Deus que é imutável, né? E que se apresenta a nós. E o texto que eu queria deixar assim bem para as pessoas conhecerem, né, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do capítulo 2, verso 3, Paulo diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso aqui coloca bem claro que Deus não somente nos ama, mas Ele também quer nos salvar. Ele também quer nos salvar, né? Nós podemos ter alguma coisa que nós amamos, mas que não podemos salvar. Vou dar um exemplo aqui bem pequeno mesmo, né? Tipo metafórico, né? Um cachorrinho. Você tem um cachorrinho que você ama, você criou ele desde bebezinho, desde filhotinho, ele já está com você há 15 anos, e agora ele está com uma doença grande, né? Está com uma doença que já é para a morte dele, né? E aí você ama aquele animalzinho, mas ao mesmo tempo você paga o remédio para fazer a eutanásia dele, para ele parar de sofrer, para ele morrer. Deus não faz isso. Deus, além de amar, ele ainda dá o remédio para nos salvar. Quer dizer, o amor por aquele cachorro vai se acabar ali e eu vou ficar vendo algumas fotos dele, me lembrando dele. Mas o amor de Deus nos leva a continuar na comunhão com ele. Por isso que ele quer que todos se salvem, né? E venham ao conhecimento da verdade. Aí é um detalhe que nós vamos, eu acho que abordar no outro podcast, né, que já vai falar desse momento da salvação que Deus nos dá, quando ele fala assim, né, e quer que todos venham ao conhecimento pleno da verdade. Quem é a verdade? É Jesus, né? Ele fala, eu sou a verdade, né? Então, Deus quer que nós tenhamos o conhecimento pleno de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai ser o veículo de salvação do homem para Deus. Lembra que eu falei que o Antigo Testamento vem nos fazendo conhecer Deus, vem revelando Deus, exatamente como a gente faz na escola, começa no jardim de infância, daqui a pouco vai para a alfabetização, daqui a pouco está no ensino fundamental, aprende as 4 operações, daqui a pouco você passa para o ensino médio, já começa a aprender inglês, aprender geografia, tudo mais. Daqui a pouco você vai para o ensino superior, né, que você já escolheu se você quer a área de humanas ou a área de exatas. Daqui a pouco você vai para uma especialização, vai se especializar num determinado assunto, e aí você olha para trás e fala assim, o quanto que eu já conheci e que eu não conhecia nada lá atrás. Deus é assim. Através da sua palavra, né, ele começando lá no Gênesis, vindo, passando pelo Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os livros poéticos, os livros históricos, os livros proféticos, e chega naquilo que Paulo chama a plenitude dos tempos, né? Que é quando Deus está tão próximo do homem, mas tão próximo que ele se torna um homem, né? Sem deixar de ser Deus, ele se torna um homem. E ele vem aqui a essa terra para que os homens possam tocá-lo, para que os homens possam falar com ele, para que os homens possam cair a seus pés. E esse é o Senhor Jesus, né? E essa plenitude dos tempos, esse conhecimento de Deus, então tudo que Deus fez antes, tudo, o relacionamento dele com Noé, o relacionamento dele com Abraão, o relacionamento dele com a nação de Israel, tudo era preparando para esse grande dia em que, como diz a Bíblia, né? No dia que ele nasceu, os anjos, os pastores viram os anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, para aquele boa vontade entre os homens. Por quê? Porque Deus se fez homem, né?
e habitou entre nós. Ali se nós pudermos chamar, é o pós-doutorado do conhecimento de Deus, né? Quando nós queremos conhecer a Deus, temos que olhar especificamente para Jesus. Esse Deus é que nós estamos falando, da personalidade dele, da revelação dele, que ele quer se revelar não somente a nós que estamos aqui, a uma determinada denominação, a um determinado país, mas a todos. Por isso que Paulo escreveu para Timóteo, né, dizendo: Deus que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Exatamente. E o interessante, como o nosso Deus, ele é atemporal, eterno, ele se mostra dessa forma, que eu estava aqui vendo a expressão de Jó, né, quando Deus fala com ele e mostra a pequenez dele e demonstra também o seu grande amor pela vida dele, e ele responde ao Senhor dizendo: eu sei, bem sei que tudo podes, Jó 42, a partir do primeiro versículo. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Né? O que Jó estava falando expressa exatamente aquilo que o pastor João Carlos falou acerca do Senhor Jesus, né? Que se apresenta como um homem, próximo do homem, para que o homem pudesse ver com os seus próprios olhos, né, a grande iniciativa, o grande projeto de salvação de Deus. Por isso que nós podemos dizer, Jesus, ele é o amor, né? Deus é amor, né? Ele não tem apenas o amor, mas ele é a grande expressão, né? O grande momento, né? A plenitude de todas as coisas para o resgate da alma do homem, né? Da mesma forma que alcançou ali a vida de Jó, naquele momento em que Jó expressava com sinceridade que não entendia, que não conhecia, que aquelas coisas de Deus eram maravilhosíssimas para ele, ele não compreendia, né? Ele mesmo reconhecia: os teus pensamentos nunca podem ser impedidos, os teus pensamentos nunca podem ser impedidos, né? E ele expressa isso agora, sim, porque eu quero aprender. Ensina-me, Senhor, ensina-me sobre essa salvação, porque eu quero ter uma experiência nova contigo. E salvação é uma experiência nova, né? Uma experiência com Deus, andar com Deus, ser alimentado, ter a nossa alma alimentada pela palavra de Deus, né? Ser conduzido pelo Senhor. A fala dos pastores me lembrou muito do texto de 1 Pedro, versículo 1, verso 3, que fala que a grande misericórdia de Deus nos gerou de novo, e nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E realmente, quando nós temos esse encontro com Deus, é que nem o pastor João e como o pastor Mauro falaram, era uma vida antes e uma vida depois. Mesmo que eu tenha crescido na igreja, mesmo que eu tenha aprendido desde pequenina os caminhos do Senhor, teve um dia que eu tive esse encontro, teve um dia que eu realmente fui gerada novamente, porque eu poderia conhecer um Deus que abençoa os meus estudos, que abençoa a minha saúde, abençoa a minha família, mas quando eu realmente tenho um encontro de Deus, a minha esperança, o motivo pelo qual eu sirvo a Deus não é mais para esse mundo, não é mais de ouvir falar, mas é realmente de eu conviver com Ele, e convivendo para uma vida eterna, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Porque ali, quando realmente encontramos e recebemos a salvação do Senhor, que é realmente diária, nós cada vez vamos amando mais ao Senhor, nós vamos amando mais a obra do Senhor, nós vamos desejando mais e mais estarmos na presença do Senhor. Eu me recordo também da história de José, ali, esposo de Maria, que ele tinha um plano, ele queria ali se casar, constituir uma família, ele tinha seu plano, o seu plano ideal, mas ali aprova o Senhor gerar em Maria o que seria o fruto do Espírito Santo. E ali ele tinha o total direito de recusar. Mas ali o anjo apareceu e falou, não temas, porque isso vem do Espírito. E realmente, um dia, o Senhor Jesus veio nas nossas vidas e não veio ali do que é a nossa razão, do que é o nosso entendimento, mas veio pela graça, para que não seja mais um plano que seja para essa vida, mas que seja um plano para a salvação de muitos, para a salvação da nossa vida, para a salvação da nossa família. E ali a gente não vai sendo mais direcionado para o que a gente queria, a gente pode até ser julgado quando aceitamos ao Senhor. Muitos ali poderiam ter olhado para José e falar, por que você está aceitando essa mulher? Ela está com um filho que não é seu. E realmente nós recebemos uma obra que ela não veio da gente, ela veio de uma obra eterna. Esse projeto, ele veio da eternidade e ele realmente transformou todo o nosso viver, transformou todo o nosso plano, mas agora a gente vai sendo direcionado pelo Espírito, porque ali cada passo, o anjo do Senhor chegava em José e falava, olha, agora vocês vão por aqui, agora você vai fazer isso. E assim o Senhor vai direcionando a nossa vida. Então, realmente, não é mais conhecer de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo todo o projeto de Deus se cumprindo na minha vida. Amém, é isso mesmo que os irmãos falaram. Louvado seja o nome do Senhor, né? E dentro de tudo aquilo que foi colocado pelos pastores, onde nós podemos ver, né, esse elo de ligação, esse elo de salvação, em que Jesus se coloca como ele, nós podemos ali lembrar de Abraão, quando Deus pede para que Abraão dê a ele Isaque, né? E dentro daquilo que o pastor João falou, que Deus é amor, mas ele também concede a salvação. Ele quer salvar o homem. Abraão não podia salvar Isaque. Abraão não podia ali ter algo para salvar Isaque, mas Deus, naquele momento, como um ato profético, fala, Abraão, eis aqui o cordeiro. Né? Como o pastor João falou, o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então, ele não poupou Jesus. Deus é amor e Jesus é a salvação. Só por Jesus nós alcançamos esta salvação, né? Porque por meio de Jesus é que a salvação se revela ao homem. Porque é quando Deus ama de tal forma o homem, é quando ele se aproxima de tal forma, como o pastor João mesmo já falou, onde chega a plenitude dos tempos, em que ele se faz carne, né, em que ele se faz homem, em que a salvação habita entre nós, em que veio o projeto que é estabelecido por Deus para salvar o homem. Então, é dado a todos, é conhecido a todos. Jesus veio para Israel, e os gentios também o conheceram, os fariseus também os conheceram, e Jesus se fez conhecer a todos, ele falava à multidão. Então a salvação, o projeto de salvação é para todo aquele que quer, é para todo aquele que aceita, é para todo aquele que tem esse desejo de também se relacionar com o Salvador. E é por isso que Deus estabelece esse projeto, porque ele quer que o homem se relacione com ele. Então, é um relacionamento, ele se revela e nós conhecemos. E Deus é tão profundo que há sempre mais dele para conhecer. É por isso que nós já falamos aqui, né? O Velho Testamento, onde Deus vai se revelando, vai se revelando, vai se revelando, e aí vem Jesus, o Novo Testamento, e ainda há mais para se conhecer deste Deus, porque o projeto de salvação é um projeto para a vida, ou seja, é um projeto eterno, perpétuo, não tem fim. Ele é eterno, ele não tem um fim, ele vai e ele alcança. O ser Deus, ele não tem fim, ele não tem começo. E é exatamente isso que nós começamos a viver, a vida eterna. Nós
por um jugo somos colocados, né, a um fim, nós temos um fim, mas este projeto de salvação é o meio que Deus deu para sempre falar com o homem, para sempre ter este acesso ao homem, para que a criação, para que o homem sempre pudesse ter acesso ao Senhor. Amém. Maravilha, maravilha. E já indo para finalizando já o nosso podcast, ainda pode ser que tenha algum irmão que esteja nos escutando, mas está pensando, mas o que isso vai trazer para mim? Tá tudo muito bom aqui, o que está passando, mas, Fernando, fala um pouco para nós o que essa salvação faz em nós, como homens. O que ela traz para nós quando estamos tristes, afadigados, quando não temos mais esperança? O que essa salvação traz para nós? Maravilhoso, Douglas, quando o homem encontra o seu Criador. É notável que ele tem uma vida transformada, porque vai gerar nele um novo ser, uma nova criatura. Vai ser um homem transformado. Então, o melhor recurso que o homem pode encontrar hoje para suprir todas as necessidades da sua vida, tudo que ele vive, as aflições, as preocupações do dia de amanhã, o que está por vir, nós só vamos encontrar naquele que nos amou, naquele que nos criou, naquele que nos formou, porque a salvação é isto. Salvação é novidade de vida. Salvação é transformação. Salvação é novo nascimento. É nascer de novo. E quando o homem nasce de novo, ele nasce para viver uma vida eterna. Porque foi justamente isso que Deus preparou para aqueles a quem o ama. E vamos já deixar aqui um texto interessante, já para finalizando, para a meditação de todos, para ver que o amor de Deus é indescritível. Você encontra de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus revelando ao homem o seu grande amor, a sua salvação. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, nos fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Mostrando aí o Deus triuno. A fé que o Espírito Santo gera no homem. A esperança da salvação que está em Jesus Cristo. E o maior de tudo é o amor de Deus pelas nossas vidas. De uma forma que para eles definir este amor, os gregos, para entender este amor diferente, incondicional, deu-se o nome de ágape, amor maior. E é este amor que quer alcançar você que está escutando, meu amado. É este amor sobrenatural que quer te abraçar, te envolver, te alcançar e fazer você entender: vale a pena andar com Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Maravilha. E para todos os irmãos que estão nos escutando, esse episódio que nós estamos aqui começando sobre esse novo tema, ele fala sobre a iniciativa de Deus. É a iniciativa de um projeto, mas esse projeto ele ainda não acabou. Então, para você que ainda não conhece esse Deus, que está necessitado, que está aflito muitas vezes, sente um vazio no peito, esse Deus ele quer se revelar a você. Ele quer salvar também a sua vida. Há ainda tempo para a sua vida. Eu agradeço aqui a todos os irmãos presentes, ao pastor Mauro Brito, ao pastor João Carlos Braga, ao diácono Fernando, à irmã Ludmila, à irmã Beatriz, por mais esse episódio, e a todos os irmãos que nos escutaram até aqui. Foi um grande prazer tê-los conosco em mais um episódio,
e coloque aqui nos comentários desse episódio do YouTube se você tem uma dúvida, se você quer uma oração. Nós estamos sempre à disposição para assistir a vida de cada um dos irmãos. Também nos sigam nas plataformas, nas redes sociais. Tem o Instagram, ICM, Semente Preciosa. Temos aqui o nosso canal do YouTube, onde são transmitidas as nossas vigílias. E a todos, a paz do Senhor Jesus.